Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês. Estamos iniciando aí mais uma aula de geografia para todos vocês aí do nono ano. Hoje nós iremos falar continuando falando aí sobre o continente asiático. A gente vai falar um pouquinho sobre o sudeste asiático, um pouquinho mais especificamente sobre a Indonésia. Prosseguindo, Rubens, por favor, aí a localização da Indonésia, né? Como a gente observa aqui, a Ásia, o continente asiático, essa grande extensão territorial. Observamos também que temos ilhas, né? Temos a parte insular do continente asiático, ou seja, um conjunto de ilhas. Aqui dá para a gente observar todo o continente asiático. Vou pegar aqui beleza? Todo o continente asiático, essa grande porção de terra aí, é o maior continente aí do mundo. Mais de 40% da sua área aí, do território mundial. Por aí nós temos aí o continente asiático, todo ele aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sudeste asiático, né? A localização justamente da Indonésia. Ela é um local, é um país bastante diversificado, tanto na sua política, tanto na sua religião, tanto na sua territorialidade, também os seus territórios aí, eles são bem diversificados, são um conjunto de ilhas aí bastante interessantes também, cada uma com as suas características aí, cada local, cada pedacinho da Indonésia aí com as suas características. Tem vídeos bastante interessantes aí dizendo aí a religião, tudo mais, bastante interessante. Eu estava vendo um estudo, né, um documentário dizendo que inclusive até a conta de energia lá é interessante, a forma de você pagar a conta de energia lá. Depoimentos que eu observei. Por exemplo, aqui a gente usa energia para poder pagar, né? Lá você tem que pagar para poder usar, como se fosse uma recarga de telefone, de celular, por exemplo, né? Como você pagasse a sua internet, por exemplo. É mais ou menos assim, você vai lá, paga, vai diretamente em comércio, assim você paga ela, tem um código para você digitar ali no seu padrão de energia e ali você tem o seu consumo de energia. Se você deixar de pagar, você não vai ter a energia durante esse período. Então, é isso. Então, é bastante interessante. É outro mundo, né? Outra ideia, outra cultura que a gente pode observar. Então, nós temos a localização dela aqui. Esse aqui é o continente asiático e a Indonésia é esse conjunto de ilhas aqui que a gente pode observar. Beleza, pessoal? A Indonésia está localizada no sudeste asiático, junto com outros países como Tailândia, Malásia, Filipinas, Singapura, Vietnã, Laos, Camboja, Mianmar, Brunei e Timor Ocidental. Então, junto desses países aí, alguns desses países aí fazem parte também dos tigres, chamados tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, assim como também a Indonésia. Beleza? O que a gente está observando aqui agora, os novos tigres asiáticos, entre o final, ela faz parte, né, desses novos tigres asiáticos, que são países aí que, a partir da década de 90, eles começaram a ter um crescimento econômico, desenvolvimento aí bastante interessante aí. Eles iniciaram seu processo de industrialização, que foi favorecido pelo contexto da terceira revolução industrial, aquela transferência, né, de tecnologia, de produção, de desenvolvimento, a entrada de multinacionais, transnacionais aí na região, vai favorecer o desenvolvimento da economia da Indonésia e transformando ela num dos novos tigres asiáticos, aí, uma das economias crescentes aí na região. Beleza, pessoal? Prosseguindo, nós temos aí justamente o sudeste asiático e a Indonésia. Perceba-se que é um conjunto de ilhas, né? É a parte insular, esse conjunto de ilhas aí do continente asiático. Todos aqueles países que nós falamos, Mianmar, Laos, Tailândia, Vietnã, Camboja, Malásia, né, Singapura, todos esses países aqui, Filipinas, todos pertencentes aí ao sudeste asiático. Beleza, pessoal? Então é isso aí, a localização dela está aí, justamente aqui no nosso mapa a gente também pode observar. Ok? Bom, a Ásia abrange diversas ilhas e a Indonésia é uma delas, além de ser uma nação transcontinental, porque está localizada entre dois continentes, Ásia e Oceania. Então ela também tem essas características aí também de ser transcontinental, assim como a gente viu com Istambul,
como a própria Turquia, que também era um país transcontinental, como a própria Rússia, que também era um país transcontinental, né? Istambul, única cidade transcontinental do mundo. A gente tem aí também a questão da Indonésia também, que é transcontinental, pertencendo também tanto ao continente asiático quanto à Oceania também. Nós temos aí a localização de parte dela. Beleza, pessoal? Prosseguindo aí a divisão política dela, a administração política dela, eu achei bastante interessante a administração política dela. São divididas em quê? Províncias, né? Olha aqui, províncias aí, todas. Elas têm um governador, ela tem uma forma de eleição também. É escolhido o administrador, o governador dessas províncias aí de uma forma eleitoral, para um mandato de 5 anos também. É a parte administrativa aí que a gente pode observar aí na Indonésia. Mapa político e divisão administrativa da Indonésia, né? As 33 províncias são chefiadas por um governador, né? Cada província possui seu próprio corpo legislativo, a linguagem local, né? Literalmente significa Assembleia Regional de Representantes do Povo. É a tradução para esse termo aí que a gente observa logo acima, né? O governador e os membros do legislativo, aqueles que fazem, né, que criam as leis, né, que elaboram as leis, que debatem as leis, discutem as leis para serem aplicadas, né, são eleitos por voto popular para um mandato de 5 anos. Então é bastante interessante, bastante democrático aí a eleição da Indonésia. Perceba que várias, são compostas por várias ilhas, são as 33 províncias aí, tem cidades aí também, parecida também com a nossa região também aqui, nosso estado, com o estado brasileiro também. Tem as províncias, seriam mais ou menos como os estados, e também aí as cidades ali. Beleza, pessoal? Então essa é a variedade, a diversificação aí da região. Prosseguindo, o mapa composto também por uma grande quantidade, uma grande variedade de etnias, ou seja, de culturas, uma grande diversidade também de línguas, né? Dialetos também é composta aí a Indonésia também, beleza? Então nós temos aí um mapa das etnias aí, as culturas, as inúmeras culturas que nós podemos observar aí na Indonésia. Olha só, 250 milhões de habitantes, mais habitantes que o Brasil, né? O Brasil é a quinto maior em população, quinto maior em território, né? Em extensão territorial. E a Indonésia não tem essa proporção em extensão territorial quanto o Brasil, porém a população dela é bastante elevada. Hoje nós temos na faixa de 210 milhões de habitantes. Aqui está a maior população do mundo, né? E a Indonésia, 250 milhões de habitantes, quarto maior país em população, populoso do mundo, né? Primeiro entre os países islâmicos, aqueles países que têm a religião islâmica, como a Arábia Saudita, outros países também, principalmente ali do Oriente Médio. A Indonésia, ela é o primeiro país islâmico aí em número de habitantes, beleza? Distintos grupos étnicos, linguísticos e religiosos, nós vamos observar que ele tem algumas religiões aí, tem algumas religiões ali que são maioria na região também. Cerca de 300 diferentes grupos étnicos, ou seja, não vamos entender como raça, mas sim como culturas diferentes. Coisa que a gente já falou, já comentou outras vezes também, etnias não são raças, etnias são grupos culturais diferentes, beleza? Coisa que a gente já comentou e já falou em outras vezes, né? E 742 línguas e dialetos diferentes no país. Pessoal, vamos entender mais ou menos o que seria um dialeto, né? A língua, nossa língua é português, mas se você vai no Nordeste, assim como aqui no Nordeste, mas se você vai no Sudeste, se você vai no Centro-Oeste, se você vai na região Norte, você tem o quê? Você tem as variações de línguas diferentes. Por exemplo, uma palavra que se é falada aqui, um sotaque de um determinado local, mais no interior, aquela coisa toda, ela tem uma variação. E essa variação a gente pode entender como dialeto, ou seja, uma língua comum, mas que ela tem as suas variações, que dá para você entender, você consegue entender direitinho, correto? Como se a gente falasse macaxeira, aipim, assim por diante, e outros termos da nossa língua que a gente pode usar. Então isso aí a gente pode entender como língua. Então são o quê? 300 diferentes grupos étnicos nativos ali, nascidos, naturais da região, correto?
e essas 742 línguas faladas, né? Em diferentes lados, em diferentes modos, né? Diferente de ser falado essas línguas, porém, vindo de uma língua só. Prosseguindo, e aí a classificação do IDH. O que é o IDH, pessoal? O Índice de Desenvolvimento Humano. Embora existe um certo crescimento aí com os novos tigres asiáticos, com a Indonésia integrando aí os novos tigres asiáticos, porém o índice de desenvolvimento da região não é tão elevado. Tem alguns locais, tem alguns pontos, como esses pontos mais em verde, mais escuros aqui, são de alto índice de desenvolvimento. Porém, essas outras partes aqui, mais amarronzada, elas não têm um índice de desenvolvimento tão elevado, que é o IDH, que ele vai medir o quê? Ele vai medir a escolaridade, a expectativa de vida, né, e tudo mais. Ele vai medir esses fatores, esses pontos aí, e analisar o desenvolvimento humano na região. Entendeu? Então, embora ela faça parte, ela tem uma grande quantidade de pessoas, é o quarto país mais populoso do mundo, correto? Faz parte dos novos tigres asiáticos, porém o índice de desenvolvimento, a distribuição de renda para a população não é igual para todos, né? Tem as suas diferenças. A Indonésia tem variados índices de desenvolvimento humano, IDH. A Papua Ocidental é uma das províncias da Indonésia mais ricas em recursos naturais, mas sua taxa de pobreza é elevada. Então, mesmo um território, mesmo um local como a Papua Ocidental, uma província como essa, ela é bastante rica nesses recursos naturais, a população ela vive aí em extrema dificuldade, uma grande quantidade de pobreza, uma taxa elevada de pobreza da sua população. Ou seja, isso faz parte do quê? Uma má distribuição da renda, uma má distribuição dos recursos aí, monetários para a população. Ok? O pesado investimento da exploração dos recursos naturais, como gás natural, petróleo, cobre, níquel, dentre outros. Existe um investimento aí na exploração desses recursos, aí, na extração desses recursos aí, que são exportados ainda para outras regiões. Porém, mesmo esses recursos gerando renda e riqueza, a distribuição também não é de uma forma mais igual para toda a população. A abertura da economia acontece em 1990, com a introdução de empresas multinacionais, aí, desenvolvendo aí os novos tigres asiáticos, porém, continua nesse atraso, né? Atraso principalmente aonde? Na educação e na pouca qualificação técnica. Ela não tem uma tradição, e não tem investimento na educação. E isso aí vai afetar justamente no IDH dela, que o índice de desenvolvimento educacional também vai medir justamente o IDH. E o desenvolvimento da tecnologia, né? O desenvolvimento técnico também dela não se reflete justamente por conta dessa baixo investimento na educação também. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E aí nós temos aí a distribuição religiosa, né? A gente observa aí, novamente, e aí a gente vai observar esse mapa, esse quadro aí, a questão religiosa, né? As suas crenças. O islamismo, esse verde, o islamismo mais moderno, perceba-se que existe uma predominância, uma grande quantidade da predominância islâmica, da religião islâmica moderna. A tradicional, o islamismo mais tradicional, correto? Nós observamos aqui essas partes mais em verde claro, certo? O protestantismo, religião protestantes, né? Que muitos conhecem como evangélica e tudo mais, nas partes mais esverdeadas ali, mais claras ali, que a gente observa ali. Catolicismo, já em pequenas quantidades, a gente observa também, mas existe na região o catolicismo. O hinduísmo, aqui, também a gente observa. E o budismo. O budismo a gente quase, só mais aqui a gente consegue observar que é a distribuição. Então essa daqui é a distribuição aí da religião na região da Indonésia. Então ela é muito rica, né? Tem essa grande diversidade aí na sua cultura, na sua língua, né? Nos seus recursos naturais também. Ela é bastante variada, bastante diversificada. Pessoal, é só isso aí mesmo, é só por enquanto, só para a gente dar uma chegada, uma entendida melhor, e aos poucos a gente vai desenvolvendo mais conhecimentos aí sobre a Indonésia, né? Faz parte do continente asiático, o continente que a gente está estudando aqui, e a gente vai desenvolvendo aí
mais conhecimento sobre ele. Beleza, pessoal? Vamos corrigir os exercícios que a gente deixou na semana passada sobre as Coreias, né? A Península Coreana, que até hoje está em guerra, está em conflito aí. Vamos lá. Quando e qual o motivo da divisão da Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul? A divisão da Península Coreana em Coreia do Norte e Coreia do Sul ocorreu logo após a Guerra da Coreia, tendo motivos ideológicos para tal divisão, pois a Coreia do Norte de ideologia socialista e a Coreia do Sul de ideologia capitalista. Segunda questão. Qual foi o período histórico da divisão da Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul? E quais países influenciaram nessa divisão? O período histórico foi o da Guerra Fria. E os principais países envolvidos nesse conflito foram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. Também teve a participação da China também, viu, pessoal? Mas o pivô, vamos dizer que foi os Estados Unidos e a União Soviética. Ok? Terceira questão. Qual o sistema de governo adotado pela Coreia do Norte? É uma ditadura, como eu costumo dizer, disfarçada de socialista. Beleza? Coreia do Norte. Quarta questão. Qual o sistema de governo adotado pela Coreia do Sul e quais seus principais aliados? Sistema voltado ao capitalismo, um governo mais capitalista, tendo como principal país aliado os Estados Unidos da América. Ok? Quinta questão. Qual a situação atual das Coreias e qual a relação diplomática entre elas? Atualmente, as duas Coreias continuam em guerra, porém, sem conflitos bélicos, sem conflitos armados, as vias de fato, vamos dizer assim, e vem tentando uma aproximação diplomática buscando um fim para o conflito. Lembrando que o conflito armado foi de 50 a 53, teve um cessar-fogo e de 53 para cá, não tiveram mais ataques, não tiveram mais embates físicos, armados, bélicos, enfrentamento bélico de armas. E nos últimos tempos, nos últimos anos aí, meses, vamos dizer assim, nós tivemos aí encontros aí entre os dois líderes, norte-coreano e sul-coreano, e o presidente dos Estados Unidos aí tentando uma aproximação e um cessar-fogo aí, uma paz final. Pessoal, nós temos esses sites aí para você tirar mais algumas informações aí na nossa aula de hoje, beleza? E fica essa mensagem aqui para a gente. Nunca deixe de acreditar, seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!